Bom, então vamos lá. Hoje, o que é que a gente vai estudar hoje? Bom, aqui está a turma, é o ambiente virtual. Aula de hoje, aula dia 13. Acho que a gente final velocidade, certo, certo. Temos aqui o material da aula de hoje. Beleza. Pam, 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 pam. Máquinas elétricas 414. Bom, a gente tem aula hoje, aula de velocidade síncrona, escorregamento, regulação de velocidade de motor de indução. E teremos aula no sábado, né? Sábado, dia 17, e sábado, próximo sábado. Teremos aula também. Bom, então vamos lá. É importante vocês visualizarem o material, né? Carregando para variar. Meet, 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 meet. Aproveitar as imagens aqui desse. Eu vou apagar aqui algumas coisas e a gente aproveita as imagens.
Deixa eu ver aqui. Pronto. É isso. Bom, o que é que a gente vai estudar hoje? Só um minutinho, pessoal. Pega um copinho de café ali para ver se fica acordado. Só um segundinho, viu? Bom, desculpa a demora, pessoal. Vamos voltar agora. Então, a gente vai estudar o quê? A gente já viu na aula anterior o aspecto construtivo e o princípio de funcionamento de máquinas, de motores, na verdade. Motores assíncronos, né? E a gente viu que o motor assíncrono ele tem um campo girante, né, que é produzido pelo estator, e o rotor, ele sofre a indução do campo magnético girante e surge uma força tentando acompanhar a rotação desse campo, certo? Então é assim que ele funciona. Então agora a gente vai entender de onde vem, aliás, qual é a velocidade desse campo girante? Como é que a gente determina essa velocidade, né? Entender o que são polos de um ímã não, perdão. Polos de um ímã a gente já entende, né? A região onde o ímã, enfim, tem mais linhas de campo, tem mais força, tem mais, exerce mais a sua influência, né? Então, enfim, a gente vai conhecer o que é polos de um campo magnético, né? O de um motor, polos de um motor, né? Você já deve ter ouvido falar, um motor de dois polos, um motor de quatro polos, um motor, enfim, de uma quantidade de número de polos. E qual a importância dessa quantidade de número de polos para a velocidade do motor? Né? A gente vai estudar a velocidade síncrona, que é a velocidade do campo magnético, e o escorregamento também. Escorregamento é a diferença entre a velocidade síncrona e a velocidade do rotor, que a gente diz velocidade do motor, né? Velocidade do motor vai ser o quê?
a velocidade que ele entrega no eixo. Bom, é isso. Bom, então vamos entender o que são polos de motor. Polos de um motor é enfim, a mesma coisa de polos de um ímã ou de um eletroímã, melhor. As bobinas do estator, elas formam, elas se entrelaçam, né, preenchendo enfim, todo o comprimento do estator. Só que elas são de tal maneira organizadas que elas produzem polos magnéticos, tá? Então, num determinado instante, quantos números de polo o estator vai ter ao todo, né? Por cada fase, né? Se for trifásico, então a gente conta por fase, que é o que importa. Tem por cada fase, quantos números de polo o estator, né? O enrolamento do estator vai ter? Bom, primeiro, só pode ter dois, né? Princípio da inseparabilidade dos polos. Não tem como a gente separar o polo norte do polo sul, seja em um ímã, seja um eletroímã. Então, no mínimo tem dois. E sempre vai ter um número par, né? E aqui eu montei como se fosse de dois e quatro polos, todos monofásicos, então só tem uma fase que inicia em um e termina em quatro, né? Esse 1 em 4 é o padrão de. Falando estranho aqui, eu paro porque a garganta tá irritada, gente. Eu falo quando dói bastante, às vezes eu simplesmente paro e dou uma pausa, mas enfim, só para explicar a vocês. Então vamos lá. No estator monofásico de dois polos, é mais ou menos isso aqui que acontece. Essa bobina preenche a circunferência do estator dessa forma. Claro, ela não deixa essas brechas, sabe? Essas brechas aqui, ó. Essa aqui e essa, enfim, não existem, né? Na real. E, embora eu esteja representando as bobinas dessa forma, tenha em mente que o estator, ele parece mais um cilindro. E aqui na frente, na face dele, as, os condutores vêm e entram preenchendo enfim, o comprimento da circunferência. Então, é como se ele fizesse isso aqui, ó. Pronto. Ó, não sei se vai ficar claro, não. Deixa eu montar ruimzinho o tablet. Pronto. E não sei se tá, enfim, se tá claro para vocês. Mas ó, tem umas ranhuras aqui. É porque, enfim, esse aqui tem umas diferenças, mas você vê que a bobina ela vem, passa por aqui,
ela trança com essa passagem, que são condutores, ó, isso aqui parece um barramento, mas são condutores. E aí elas vão e entram em outro, e ficam passando de lá para cá, de lá para cá, de lá para cá. Aí elas vão formando um conjunto de condutores como esse aqui, que entrar aqui na frente. Então você vê que ele acaba formando como se fosse entra aqui, sai aqui, como se fosse um polo saliente, digamos assim, né? Embora o motor não seja de polo saliente, seja de, enfim, não é saliente, ele é, esqueci o nome, mas esse padrão que é um motor, um rotor de material ferromagnético laminado ao redor de todo o eixo, de todo o centro, né? O núcleo do estator e que tem as ranhuras onde é acomodado as bobinas, né, ao longo de toda sua circunferência. Mas a bobina em si, ela vai se juntando, vai penetrando nessas ranhuras, né, aqui, ó, e vão formando tipo como se fosse um polo saliente, né, como se estivesse formando um polo magnético meio que físico, né? E aí, isso aqui vai gerar um polo, certo? Claro, ele gera dois, um em cima e um embaixo, né? Mas aqui dentro, o que importa é que ele forma um polo, e embaixo também vai ter outra. Tá vendo? Ó, aqui embaixo, você vê o corte aqui, onde é que foi feito. Também forma outra, que do mesmo modo, é como se formasse um em cima e um embaixo. Embora existem outras, e aqui tanto atrás, onde é que a gente não está vendo, quanto nessa parte que foi cortada, possui continuidades dessas bobinas, certo? Mas de forma que esse polo, embora seja um só, aliás, dois, né, um embaixo e um em cima, ele acaba sendo dividido de forma meio que proporcional em todos os cantos, né? Em todas as partes, ao longo de toda a circunferência do estator. Então é mais ou menos assim. Embora que essa representação seja devido à incapacidade minha de representar algo daquele tipo, certo? Um cilindro com os condutores passando. E devido à complexidade em si que é representar aquilo. Então aqui a gente tem um polo norte e um polo sul. Quando tá ligado, mas por exemplo, a gente vai fazer o seguinte: aqui a gente tem uma corrente senoidal. Essa corrente, né, ela vai alimentar esse estator de um motor monofásico de dois polos. E aí, por exemplo, a gente vai analisar em cada fase, em cada instante da corrente. No instante um, na 2, na 3, na 4 e na 5, certo? Então, embora eu esteja representando aqui de forma bem simplificada, tentem visualizar aquela formação que a gente viu, aquela formação do, da imagem, né? Que é aquelas bobinas circulando o, o núcleo do rotor. Então, ó, no momento um significa que não tem corrente. Não tendo corrente, digamos que não haja campo magnético, mas que haja sim uma indução residual, né? Lembra da indução residual de esterese magnética? Os núcleos de máquinas elétricas possuem indução residual. Essa indução residual é responsável, inclusive, pelo início do funcionamento de muitas máquinas, como o gerador, que são autoexcitados. Então, geradores que são autoexcitados, eles mesmos alimentam a produção do campo magnético, responsável por a geração da corrente elétrica. Então, é um pouco, vou colocar aqui,
É aquele tipo de coisa, é como se fosse a pergunta de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, entendeu? Porque um alimenta o outro. Então, a gente fica se questionando o que é que começa. Na verdade, o que é que começa é justamente a indução residual. É o fato de que o material já ter sido induzido em algum momento, ele mantém um determinado alinhamento dos domínios magnéticos, tendo um campo magnético. E vamos dizer que esse campo magnético tem esse sentido da seta 1, certo? Então, esse seria aqui o ponto 1. Sem corrente, mas um campo só residual. Aí o campo 2, o que é que aconteceu? Ele saiu do zero e foi para o sentido positivo e aumentou seu valor até o valor máximo. Aqui ele está. Saiu do zero, aumentou até o valor máximo. Digamos que no sentido positivo da corrente, esse aqui seja o polo norte e esse seja o polo sul. Então, esse campo magnético ele vai ficar apontando para o polo norte. Agora sim vai ser um campo forte, não vai ser só aquele campo residual que tinha anteriormente, não. 2. No passo 3, ele mantém o sentido positivo, mas ele diminui seu valor até chegar em zero. Então, digamos que ele mantendo o sentido positivo, ele continue nesse sentido de rotação, mas chegando a zero, ele vai chegar no final da bobina, certo? Também como se fosse uma indução residual, só que agora em outro sentido, porque, enfim, porque ela foi magnetizada positivamente. E aí no ponto 4, o que é que aconteceu? Ele inverteu de sentido. Então, digamos que positivo, a corrente estava subindo no terminal 1 e saindo no 4. Quando ele inverte sentido, a corrente inverte sentido. Ela entra no 4 e sai no 1, fazendo com que o sentido do campo magnético mude. E aqui fique o norte e aqui o sul. Fazendo com que o sentido do campo seja para cá agora. E aí vem para o 5 se mantém no sentido de rotação, só que agora vai aqui para baixo. Ele vai para baixo, só que agora não é só indução, aliás, é só indução residual. Então aqui é 1 e é 5. Então o que é que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que com um ciclo, né? Esse aqui é um ciclo da senoide, a gente tem uma rotação da velocidade do campo magnético girante. Então a gente pode dizer que a velocidade do campo magnético girante é 60 rotações por segundo, né? Que são os 60 Hz, certo? Bom, então vamos analisar agora um de 4 polos na mesma situação, só que agora ele possui 4 polos, mas um é uma fase só. Vamos colocar aqui no zero, então. Sentido positivo, ele entra aqui, ó, no 1. E no ponto 1, ele está no zero, apontando para o 1 também. Como a gente definiu o padrão, né? Quando chega no ponto 2, máximo positivo, aí ele magnetiza as bobinas. Digamos que ele magnetiza da seguinte forma: norte, sul, norte, sul. Pronto, então o que é que vai acontecer com o campo? Ele vai ficar apontando para o próximo polo norte, o mais próximo, que é esse aqui. Bem para o centro, né? Porque está bem forte. Aí ele vai até o 3. O 3 ele escorrega até o final da bobina. Ó. Então começou no 1, foi até o meio da bobina, e para o 3 ele escorrega até o final da bobina. Ele vai até aqui o final da bobina, o campo pequeno, porque a corrente está zero, então é só um campo residual. E aí
no 4 ele inverte o sentido da corrente. Então a corrente, em vez de entrar no 1, entra no 4, mudando o sentido de todo o campo, né? Então aqui, por exemplo, em vez de ser sul, vai ser norte. Aqui, sul. Aqui, norte, sul. E aí, no 4 ele vai para o polo norte mais próximo, né? Porque tá na corrente máxima. Então vem para cá para cima. No 5 ele vai escorregar até o final da bobina, onde é que ele está no centro, né? Ou seja, ele vem até aqui para esse final. Então, o que é que a gente viu? Se for de 4 polos, a velocidade do campo magnético girante vai ser a metade. Perdão. A velocidade do campo magnético girante vai ser a seguinte: a cada 2 ciclos da senoide vai ter uma rotação do campo magnético. Logo, a velocidade vai ser 30 RPS. Beleza. O que é que vai influenciar aqui nesse resultado? A frequência, o número de polos e acho que só, né? Ó, velocidade tem que ser dado em RPM, não em RPS. Velocidade de máquinas normalmente é dado em RPM, não em RPS. Então, a gente teria que multiplicar por 60. Então, vamos lá. Então, o que é que a gente viu? Que a velocidade ela vai ser diretamente proporcional à frequência, né? Quanto maior a frequência, maior vai ser a velocidade, inversamente proporcional ao número de polos. Porque quanto maior o número de polos, menor é a frequência. Então, a gente pode dizer assim, só testando, viu? Velocidade igual frequência dividido pelo número de polos. Bom, se for 60 aqui, dividido por 2, que seria o número de polos, iria dar 30 RPS, mas na verdade deu 60 RPS. Então a gente precisa fazer o quê? Multiplicar aqui em cima por 2. Aí sim, vamos checar agora. 2 vezes 60, 120. Dividido por 2, 60. Beleza, dá certo para 4. 2 vezes 60, 120. Dividido por 4, 30. Beleza, dá certo para 4 polos também. Agora a gente só resta multiplicar a frequência por 60 para converter de RPM para RPS. Então essa equação vai ficar o quê? Velocidade síncrona do campo magnético girante vai ser 120 vezes a frequência dividido pelo número de polos. Então, essa é a equação para calcular a velocidade síncrona de um motor, né? Então, por exemplo, utilizando essa equação, a gente pode calcular, por exemplo, velocidade de 2 polos. A velocidade vai ser o quê? 3.600 RPM. De 4 polos, 1.800. De 6, de 9 polos, 9 não, só tem número par, né? De 6, de 12, enfim. E você pode continuar. 6 seria 900, enfim, por aí vai. Beleza. Só que o que acontece? O que acontece é o seguinte: a velocidade do campo magnético girante é uma. A velocidade do rotor, que é o que importa, é outra, porque tem um escorregamento entre eles. O escorregamento tem duas formas da gente apresentar o escorregamento. Um é o escorregamento absoluto. Perdão. O escorregamento absoluto vai ser
a velocidade síncrona menos a velocidade do rotor. E o escorregamento percentual vai ser velocidade síncrona menos a velocidade do rotor dividido pela velocidade do rotor. Certo? Esse é o escorregamento. E com o escorregamento dá para calcular a frequência da tensão induzida no eixo do rotor. Então, frequência, eu vou botar aqui do rotor, mas é a frequência da tensão induzida no rotor. É o escorregamento percentual vezes a frequência da linha, né, de alimentação do motor. Essas equações é as que importam, digamos assim. Deixa eu ver aqui. Agora vamos fazer uns exemplos disso. Eu só pegar o material aqui. Pegar não, abrir. Por exemplo, agora a gente vai fazer alguns exemplos. Então, lembrando, o que é que a gente, enfim, aprendeu? Aprendemos basicamente algumas equações. Velocidade síncrona é igual a 120 vezes F de linha dividido pelo número de polos. É muito comum também ver outra equação, que seria 60 vezes F dividido por 1P, que é diferente dessa. Essa que tem 60 aqui em cima, ela usa pares de polos. Então, como a gente sabe que o número de polos sempre vai ser par, então tem esse exercício que usa pares de polos, né? Tem o absoluto, o percentual e a frequência de linha do rotor. De linha não, tensão induzida do rotor. Perdão, me atrapalhei numa questão aqui. Isso aqui embaixo é o maior. É o síncrono. Bom, então vamos lá. Então imagine a seguinte questão. A gente tem um motor de 4 polos. Então, um motor de 4 polos. Esse motor, ele é alimentado por uma frequência de 60 Hz. E tem uma velocidade. Ó, velocidade do motor é a velocidade do rotor, certo? A não ser que ele diga a velocidade do campo magnético girante, a velocidade do síncrona. Mas vamos dizer assim, a velocidade do motor é a velocidade no eixo, né? no eixo do rotor. É 1754 RPM. Aí ele quer saber qual o escorregamento percentual. Qual é o escorregamento percentual? Será que dá para fazer? Ó, com o número de polos e a frequência, dá para calcular a velocidade síncrona. Com a velocidade síncrona e a velocidade do rotor, dá para calcular o escorregamento. Hein? O que vocês acham? Vamos dar o quê? 3 minutos? Dá para vocês começarem aí? E aí eu faço. É bem simples. Certo?
Papel, caneta aí, calculadora. Em 3 minutos eu corrijo.
Bom, vamos checar aqui como é. Bom, embora assim, o motor de 4 polos alimentado por 60 Hz, né? Eu até já coloquei essas velocidades, é tudo para 60. Se for 50, aí é diferente, mas a 60 já está aqui. Mas eu vou calcular, mesmo assim, para a gente ver como chega a esse valor, né? Primeira coisa, é calcular a velocidade síncrona, né? Por quê? Por que calcular a velocidade síncrona? Vou explicar antes. Para a gente calcular o escorregamento percentual, a gente precisa desses valores. Velocidade síncrona, velocidade do rotor, velocidade síncrona. A gente já tem a velocidade do rotor, tá aqui. Então a gente precisa da velocidade síncrona. Então por isso que a gente vai calcular ela. Velocidade síncrona é igual a 120 vezes a frequência, que é 60, dividido pelo número de polos, que é 2. Velocidade síncrona, 2 não, 4, perdão. 4. Então vai dar 30 vezes 60. E aí por fim o escorregamento, que vai ser 1.800 menos. O que é que a gente tem aqui? 46 dividido por 1.800. Isso aqui, enfim, vai dar trabalho. Isso aqui dá 0,0256. Ou seja, você pode colocar assim, certo? Para calcular a frequência da tensão induzida no rotor, você usa esse valor assim, ou você pode dizer que é 2,56%. Ou seja, multiplicar por 100, né? Você pode fazer isso também. Beleza. Deixa eu ver aqui mais. Não, uma diferente aqui. A gente tem um motor de 4 polos e também alimentado por 60 Hz. Esse motor tem um escorregamento de 5%. Então, qual vai ser a velocidade desse motor? A velocidade do motor, né? Ou seja, a velocidade do rotor. E aí, qual será? Essa é uma boa pergunta. Bom, acho que 5 minutos para vocês e 5 para responder, né? Para fechar a aula. Certo? Então, 5 minutos aí. Vocês tentarem, quebrarem a cabeça, podem me botar dúvida aqui no chat, viu? A ideia é que vocês tentem, porque a partir do momento que vocês tentam, as dúvidas surgem.
Bom, pessoal, vamos lá. Primeira coisa, calcular a velocidade do campo síncrono. Então, assim, embora pareça bobagem, é para a gente entender uma coisa, né? Que quem limita a velocidade do motor de indução é o campo magnético, é o campo síncrono. Então, por isso que a gente está, enfim, martelando nisso, digamos assim. Nesse caso, a gente já sabe quanto vai dar, né? A gente fez na outra. Pronto, agora, dado que o escorregamento é 5%, ah, então vamos lá, meio pelos extremos, hum, vai dar 90. A gente pode colocar o NR para o lado de cá com sinal positivo, né? E o 90 para o lado de cá com sinal negativo. E é isso. Bom, então é isso, gente. Agradecer a presença de vocês.